A KGB e a desinformação soviética. Parte 8. Organizações de fachada. A União Soviética possui um amplo aparato de propaganda à sua disposição. As novas agências TASS e Novosti, emissoras internacionais de rádio como a Rádio Moscou e a Rádio Paz e Progresso, menor, mas mais agressiva. Estações de rádio clandestinas sediadas no leste europeu como a Voz Nacional do Irã e a Voz do Imigrante Italiano. Um sem número de livros e revistas distribuído mundialmente em mais de 50 idiomas. Cerca de 75 partidos comunistas pró-soviéticos fora do bloco soviético. Para dar credibilidade e apelo de massa às políticas internas e externas, a União Soviética também estabeleceu uma rede de organizações internacionais que servem de fachada às suas operações. Entre elas estão a Federação Mundial dos Sindicatos, a Federação Mundial da Juventude Democrática, a União Internacional dos Estudantes, a Federação Democrática Internacional das Mulheres e o Conselho Mundial da Paz. As organizações são usadas para influenciar o comportamento público de vários grupos sociais em apoio às políticas da União Soviética e para prover aos serviços de espionagens comunistas disfarces úteis. O Movimento da Paz, por exemplo, é um dos mais importantes veículos de enganação soviética. A política soviética de longo prazo de usar a paz e pretender relatar reações espontâneas contra a militarista política externa americana foi iniciada em setembro de 1947 pelo diplomata Andrei Idanov, numa reunião no Comintern da Polônia. O Conselho Mundial da Paz foi fundado em 1949 e funcionou com sede em Paris até 1951, quando o governo francês expulsou a organização do país por praticar o que foi chamado de atividades do Quinto Poder. Desde que o primeiro Congresso Mundial da Paz se reuniu conjuntamente em Paris e em Praga, em abril de 1949, foram encenados congressos e encontros, mais ou menos a cada 3 anos, nas seguintes cidades: Varsóvia, 1950, Viena, 1952, Helsínquia, 1955, Estocolmo, 1958, Moscou, 1962, Helsínquia, 1965, Berlim Oriental, 1969, Budapeste, 1971, Moscou, 1973, Varsóvia, 1977, Sofia, 1980 e Praga, 1983. Todos esses encontros cuidadosamente encenados a fim de cumprir seus objetivos políticos e propagandísticos endossam com regularidade a política externa soviética e atacam as políticas dos Estados Unidos e outras nações ocidentais. A KGB participa como um operador silencioso e invisível, emendando hiatos na condução desses objetivos e instruindo pontualmente seus agentes a participar das campanhas. Esses grupos internacionais de fachadas se apresentam como entidades financeiras e politicamente independentes, instituição não comunistas, mas em 1978 elas receberam apoio financeiro da União Soviética no montante de 63 milhões de dólares. Elas refletem a política externa oficial da União Soviética e espalham temas propagandísticos soviéticos para criar a impressão de que há um apoio público massivo à política soviética em todo o mundo. Ademais, as organizações de fachada são ocasionalmente empregadas como canais de desinformação e propaganda negra.
O uso extensivo das organizações de fachadas expôs muitas delas como instrumento da política externa soviética e forçou os soviéticos a encontrar novas formas de disfarce. Na década de 1950, por exemplo, a União Internacional dos Estudantes, com sua ênfase na solidariedade, cooperação e justiça social internacionais, atraiu muitos estudantes ocidentais, que se rebelaram contra o sistema social do Ocidente, o qual consideravam explorador e ultracompetitivo. 20 anos mais tarde, a União Internacional dos Estudantes ainda é um importante veículo de manipulação dos países de terceiro mundo. Mas a União Soviética já opera de outras maneiras no Ocidente. Ao invés de criar uma nova organização de fachada, os soviéticos preferem penetrar e manipular certo número de organizações, think tanks e fundações legítimas nacional e internacionalmente. OAS científicas e tecnológicas. O Diretório Técnico Científico, Diretório T, do primeiro diretório-chefe da KGB, é o componente mais rentável de todo o establishment da espionagem soviética. Agentes da KGB afirmam que, em termos de dinheiro, a contribuição do Diretório Técnico Científico para a economia soviética compensa e muito o ônus financeiro de manter o sistema de inteligência soviético inteiro. A função do Diretório T é roubar segredos industriais, científicos, tecnológicos e econômicos do mundo ocidental, incluindo dados de pesquisas nucleares e espaciais. Com mais de 500 agentes, sobretudo graduados de universidades soviéticas e institutos tecnológicos, e um grande número de conselheiros técnicos, consultores e agentes de serviço de proeminentes institutos de pesquisas e de complexos industriais soviéticos, o Diretório Técnico Científico tem sido, nos últimos 25 anos, o setor operacional da espionagem soviética que mais rapidamente cresce. Sua missão é aprimorar o setor econômico e militar da União Soviética, com dados científicos e tecnológicos que, se desenvolvidos em casa, custariam bilhões de dólares aos cofres soviéticos. O Diretório T coopera intimamente com o Comitê Científico e Técnico Estatal, GNTK, que coordena e regula a pesquisa científica básica e determina as prioridades científicas seguindo diretrizes estipuladas pelo Comitê Central do Partido Comunista. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética recebeu de seus principais agentes operando na elite científica dos Estados Unidos e do Reino Unido, Pontecorvo, Fuchs e o casal Rosenberg, as informações mais preciosas que ela jamais recebeu. O segredo da fabricação da bomba atômica. Com ele, a União Soviética ganhou a mesma condição de superpotência na arena internacional. Agentes não recrutados entre cientistas, peritas tecnológicos e acadêmicos ocidentais para coletar informações secretas de tipo científico e tecnológico e para conduzir OASs que pudessem fortalecer a economia e ciências soviéticas e enfraquecer os inimigos. Grande parte dessas operações envolvia contrabandear tecnologia ocidental para a União Soviética. Entre 1981 e final de 83, funcionários alfandegários dos Estados Unidos confiscaram mais de 2.300 carregamentos ilegais, valendo quase 150 milhões de dólares.
Em 1983, por exemplo, a União Soviética comprou, secretamente, um gigantesco computador modelo VAX 11783, fabricado nos Estados Unidos pela Digital Equipment Corporation de Maynard, Massachusetts, possivelmente para guiar mísseis e rastrear tropas. Ele foi apreendido em Hamburgo, pouco antes de ser transportado à União Soviética via Suécia. O desenvolvimento da desinformação científica tem sido tarefa mais dificultosa para a inteligência do que a desinformação em outras áreas. É necessário criar mais do que alguns slogans propagandísticos ou forjas ambientais bem formuladas para enganar os principais cientistas do lado adversário. É preciso um alto nível de experiência científica, a qual só pode ser obtida pelos principais cientistas soviéticos, e nem todos eles estão a fim de arriscar suas reputações. Uma exceção é a área das ciências sociais. A doutrina marxista-leninista, que justifica a mistura de ciência social com política e que qualquer uma luta ideológica intensiva contra o capitalismo internacional simplifica a tarefa da KGB de recrutar colaboradores entre os cientistas sociais soviéticos. A KGB tem muito mais liberdade de ação, confiança e autoridade na arena política do que em jogos científicos ou econômicos. Falhas de OAS em atingir objetivos políticos são facilmente justificadas pelo Politburo como obstáculos objetivamente existentes. Mas a KGB perde muito da confiança e agressividade quando o grande volume de dinheiro ocidental está em jogo na condução de operações científicas e econômicas. Perder milhões de dólares numa campanha internacional complicada pode ser interpretado como um prejuízo pernicioso à propriedade estatal, e os autores podem parar na cadeia por prejudicarem a economia soviética. O rápido crescimento da tecnologia computacional deu aos responsáveis pela desinformação comunista oportunidades totalmente desconhecidas há alguns anos atrás. Se um punhado de estudantes secundaristas americanos podem quebrar códigos e manipular sofisticados computadores de universidades e empresas, agentes da KGB e especialistas em comunicação profissionalmente treinados podem fazer o mesmo. Extrair da inteligência valiosa de um computador ou alimentar uma rede de computadores com desinformação habitualmente concebida cria um novo desafio. Numa escala reduzida, isto pode continuamente irritar a instituição ou a companhia, vítimas. Mas os potenciais são muito maiores. Penetrar uma ação de computadores com sucesso pode desorientar temporariamente ou até mesmo paralisar o sistema militar de um país. Pode levar um grupo de cientistas a uma conclusão errada num projeto importante. Pode irromper o comércio entre empresas ou mesmo entre países. OAS terroristas. O caso de amor da União Soviética com o terrorismo tem raízes profundas na história da Rússia. Mas, até o final da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente pouco se preocupou com a ameaça terrorista. Os soviéticos não eram fortes o suficiente para ameaçar o establishment capitalista ocidental,
e suas táticas terroristas foram empregadas principalmente contra oponentes internos, desertores ou exilados, tais como Leon Trotsky, assassinado em 1940 no México pelo agente secreto soviético Ramon Mercader. Foi somente após a guerra que os governos ocidentais começaram a pensar seriamente sobre o terrorismo soviético, depois que a posição anticomunista fora varrida da Europa. Os anos 1950 foram uma época de terror soviético contínuo, tanto em âmbito doméstico como no exterior. Dois indivíduos que vivem hoje nos Estados Unidos estão intimamente familiarizados com as práticas de assassinatos soviéticas. Ambos são ex-oficiais da inteligência soviéticas que receberam ordens para matar. Nikolai Y. Koklov passou 13 anos na espionagem soviética antes de ser enviado para a Alemanha Ocidental em 1954, a fim de matar um proeminente oficial de uma organização emigrada antissoviética. Ele se recusou a cumprir a ordem, entregou-se para as autoridades ocidentais e fugiu para os Estados Unidos. A segunda testemunha é Bogdan Stakinski, um oficial da KGB que desertou para a Alemanha Ocidental em 1961. Após assassinar 2 importantes exilados soviéticos que viviam naquele país. Professor Lev Rebet, um escritor ucraniano e ideólogo principal da comunidade ucraniana na Alemanha Ocidental, foi encontrado morto na escada que levava ao seu escritório em 12 de outubro de 1957. A autópsia indicou que ele morrera de ataque cardíaco. 2 anos depois, em 15 de outubro de 59, outro líder refugiado ucraniano foi encontrado sem consciência nas escadas de uma casa em Munique. Stepan Bandera, chefe de uma organização ativista ucraniana, OUN, morreu a caminho do hospital. Dessa vez, o exame post-mortem encontrou cianido no seu organismo. Tanto Rebet quanto Stepan Bandera foram mortos por Bogdan Stakinski com uma pistola de vapor munida de cianogênio. Stakinski entregou-se voluntariamente à corte da Alemanha Ocidental, e esta o sentenciou a apenas 8 anos de prisão. Após sua soltura, em dezembro de 1966, ele mudou para os Estados Unidos. O período de 1959 a 68 testemunhou um grau de moderação nas atividades soviéticas. Como precaução após a deserção de Stakinski, os soviéticos tiraram o assassinato do seu repertório por muitos anos. Porém, durante esse tempo, serviços de inteligência do leste europeu travaram contato com vários grupos radicais de esquerda, que depois adotaram táticas terroristas, entre os quais organizações estudantis na Alemanha Ocidental, Itália, França, Uruguai, Brasil e México. Apesar de desprezarem a possibilidade de a nova esquerda poder vir a se tornar uma força decisiva no processo da Revolução Socialista, a União Soviética reconheceu e abraçou o novo movimento como uma ameaça à estabilidade do regime capitalista. Com o socorro de alguns poucos agentes confiáveis, os serviços de inteligência comunistas puderam usar esses grupos radicais como caixas de ressonância contra o capitalismo americano, britânico e alemão ocidental. Em meados dos anos 1970, a KGB e seus satélites novamente adotaram métodos terroristas contra desertores e exilados. Em 1974, por exemplo,
o serviço búlgaro sequestrou Boris Arsov, da Dinamarca, e o sentenciou poucos meses depois a 15 anos de prisão. Ele foi encontrado morto em sua cela em 1975. Nikolai Artamonov Shadrin, um desertor da União Soviética, desapareceu na Áustria em dezembro de 1975. O canoísta soviético e campeão mundial Vladas Cesiunas foi sequestrado da Alemanha Ocidental em outubro de 79, pouco após pedir asilo político ao governo alemão ocidental. Desde meados de 1970, o Serviço de Segurança Nacional Búlgaro, hoje um dos serviços mais brutais de todos os serviços de espionagem, conduz uma série de assassinatos, especialmente contra desertores. Vladimir Kostov, outrora um importante jornalista na Bulgária, desertou e passou a trabalhar para a Rádio Free Europe. Quando saía do metrô parisiense com sua esposa, em agosto de 78, ele subitamente sentiu uma dor na região das costas. Ao olhar para trás, viu um homem sair apressadamente com um guarda-chuva. Kostov ficou acometido por uma forte febre durante vários dias e finalmente se recuperou. Mas seu colega em Londres não teve a mesma sorte. Em 7 de setembro de 1978, Markov, um escritor, radialista e crítico aberto do regime búlgaro, passava por uma estação de ônibus quando um homem com um guarda-chuva esbarrou nele. Murmurou suas desculpas, entrou num táxi e sumiu. No dia seguinte, Markov subitamente se sentiu mal e descobriu um sinal vermelho na sua virilha direita. Ele contou aos médicos do hospital que fora apunhalado por um guarda-chuva envenenado no dia anterior, mas os médicos não puderam encontrar nenhum ferimento. 4 dias depois ele estava morto. Examinando de perto o cadáver, os legistas encontraram uma bolinha de platina de 1/15 de polegada de diâmetro, debaixo de sua epiderme. A bolinha continha compartimentos, cada um com 16 por 1000 de polegada de profundidade, entalhadas em ângulos retos, feitos para escamotear qualquer traço de envenenamento. Depois de saber da morte de Markov, Kostov contou sua experiência para os médicos em Paris. Eles encontraram uma bolinha idêntica, contendo um veneno altamente tóxico em seu corpo. Como esperado, a embaixada búlgara em Londres emitiu uma nota categoricamente negando qualquer envolvimento na morte de Markov. Evidências circunstanciais claramente apontam para a inteligência búlgara, mas não eram fortes o suficiente para que o governo inglês pudesse acusar o governo búlgaro de cumplicidade. Os serviços de inteligência comunistas estão atualmente envolvidos em 2 tipos de atos de terrorismo. O primeiro envolve operações tais como sequestros, assassinatos e explosões contra refugiados, exilados, desertores e suas organizações. Na estrondosa explosão na noite de sábado, 21 de fevereiro de 1981, em Munique, que arrasou o prédio da Rádio Free Europe, 3 trabalhadores na mesa Tchecoslováquia, Marie Pudrová, Alan Atalik e Sir Skutalek, se feriram. As especulações sobre os motivos do perpetrador apontaram para a STB, mas o agressor permaneceu oculto e livre. A segunda categoria envolve o apoio direto ou indireto de vários grupos terroristas, como Baader-Meinhof, na Alemanha Ocidental, as Brigadas Vermelhas Italiana e o Exército Republicano Irlandês.
Algum desses grupos, como a Organização para a Libertação da Palestina, hoje são rotulados como movimentos de libertação nacional e recebem apoio ocasional do leste europeu. Outros, como as Brigadas Vermelha e o Exército Republicano Irlandês, recebem armas, munições e treinamento. Sem esse tipo de ajuda, tais grupos simplesmente não teriam como existir. Continua no próximo capítulo.